Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, esse é o programa Realidades. Meu nome é Daniel Rodrigues, sou professor do CE daqui da Universidade Federal de Pernambuco e o nosso tema hoje é evangélicos e a política. Tema difícil, né? Mas aqui a gente está com dois convidados, né, maravilhosos, né, que é a Ilse Moreira, né, ela é jornalista e licenciada em dança, mestre em artes visuais, servidora pública, pesquisadora do acervo Recordança, integrante do movimento Nós na Criação, filiado ao PSOL e um monte de outras coisas, né, Ilse? Muito bem, essa mulher negra de luta, para quem está nos ouvindo no rádio, né, e também no podcast. Mas também junto tem Jackson Augusto, né, que é um graduando em Teologia e Jornalismo, uma boa mistura, né, Teologia e Jornalismo. Atualmente é coordenador do programa Martin Luther King Jr. de Formação e Incidência Política. Ele também integra a coordenação nacional do Movimento Negro Evangélico, a Coalizão Negra por Direitos, né, o Miquéia Jovens da América Latina e a Articulação Negra de Pernambuco, ou seja, gente que está ligado ao movimento negro, como também vocês perceberam, né? Estamos discutindo a questão dos evangélicos e também a negritude nesse processo. E vamos começar juntos também, aqui a gente tem uma equipe de apoio maravilhosa, né? Zé Guilherme, para variar, né, nos dando todo esse suporte aqui, né, do estúdio. Estou até, para quem não está vendo, estou até com uma... Como é que chama esse aparelho aqui? É uma estante de partituras. Uma estante de partitura aqui para fazer o programa, para ficar mais bacana o programa. A nossa diretora-geral, Bárbara, né, que está aqui nos ajudando em tudo, para variar. E o estagiário, Arthur Antas e Rafael, também, que estão aqui nos ajudando na parte do Instagram. Então, esse programa vai ficar bem bonito. Mas vamos começar? Já vou logo jogar a batata quente. Afinal, essa ideia tão importante que é a presença dos evangélicos no Brasil, né, em Pernambuco, né, essa inserção na política. Afinal, essa situação, né, dessa presença não está vinculada a essa relação de que a gente tanto fala, as pessoas criticam como exploração, como negócio. Afinal, a religião é um negócio aqui? Ilse. Olá, todo mundo que está ouvindo a gente, né? Quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui com vocês. Dizer que é muito bom a gente poder falar e discutir um pouquinho sobre esse assunto. E aí a gente começar por essa pergunta, né? De se a religião é um negócio, é bem desafiador, porque a gente pode entender a vivência da religião a partir de vários prismas. Um deles, a partir de uma avaliação crítica e sociológica, é que pode ser, sim, um negócio, né? Mas acho que na origem da religião, a gente busca uma ideia de como os seres humanos tentaram e tentam até hoje sistematizar, explicar, traduzir as suas relações com aquilo que é transcendente, né? Ou que aparentemente não tem uma explicação racional, que a gente, enfim, sente e experiencia a partir do corpo e das nossas vivências, mas que a gente não consegue, de fato, dizer ipsilite é isso porque é isso, né? Então, eu acho que dentro da visão religião, a gente tem um cerne que é uma busca por uma tradução de uma relação que normalmente a gente classifica como transcendental ou espiritual, espiritualizada. Dentre os sistemas que a gente constrói socialmente, as estruturas que a gente constrói socialmente, acredito que, assim como a estrutura política, a estrutura econômica, a estrutura de base social, a religião ela também pode ser utilizada como um instrumento de manipulação ou de negócio, né? E aí a gente pode dar um salto pensando em como se estrutura hoje, né, essa questão. Acho que no cerne da religião ela não é um negócio. A gente tem intenções muito valorosas, inclusive, e eu também não acho que ela está fadada a ser um negócio, né? Por quê? Porque acho que dentro da vivência religiosa, e aí acho que é muito importante a gente começar já falando
um pouco dessas possibilidades, a gente pode ter, sim, uma religião que é usada, né, como um instrumento de manipulação social, mas uma religião que também pode ser uma via de emancipação social. Então, a gente tem exemplos práticos, inclusive dentro do próprio cristianismo protestante, dessas duas vias. Então, no cerne da questão não está o problema na religião, está o problema em como é que a religião é vivida, experienciada e utilizada por aqueles que estão conduzindo essa prática e essas vivências. Então tem uma relação profunda aí, né? Sociedade, religião, e aí a gente pode também passar a palavra aqui para o Jackson, né, sobre essa relação capitalismo, religião, como é que isso se apresenta. A gente viu tanto esses problemas, né, algumas religiões, e é muito identificado, né, com alguns evangélicos. Como é que você vê isso, Jackson? Falar de religião, né, e falar de como ela se estrutura, eu acho que a gente precisa primeiro olhar para como o Estado moderno ele se forma, né? Então, essa ideia de Estado que a gente herda é uma ideia que vai surgir ali com a Igreja Católica Romana lá, né, em Roma, em todo o processo também dessa religião que é teocrática, né, que vai, a partir de um sistema teocrático, formar o que a gente conhece hoje por esse mundo moderno e que vai moldando esse Estado a partir de um projeto iluminista. E esse projeto iluminista, ele é um projeto religioso também. Ele também tem uma face religiosa porque a religião servia como esse lugar de legitimação, né, dos processos sociais que a gente vivia antigamente. A religião ela precisava respaldar isso, né, para se acontecer todo o processo de colonização, por exemplo. Então, quando a gente pensa o que é o projeto iluminista e o que é a colonização, é basicamente o que foi também as missões, a cristandade, né? O que a gente chama como cristandade. Então, esse processo de eu preciso salvar o outro, né, de si mesmo, e para isso, né, esse processo de colonial, né, basicamente eu preciso civilizar o outro. E isso vai salvá-lo, porque eu detenho a razão, eu detenho a civilização e eu preciso salvar o outro. E basicamente é isso que acontece também quando a gente pensa as missões. Então, eu preciso salvar o indígena. Então, aqui no Brasil teve muito isso, né? As escolas jesuítas, né? Eu preciso salvar o indígena de si mesmo, né? Desse lugar que ele mora, porque essa maneira... selvagem, o primitivo, né? Então, eu sou a razão, eu sou o civilizado e o outro é o primitivo, o outro ele é a emoção, ele não tem razão. Então, eu preciso tutelar o outro. Então, a religião ocidental e o Estado moderno vão se fundir a partir desse lugar. E aí dá o processo de controle, né? Controle político, econômico, ou seja, o meu esquema é o que vai funcionar. Então, eu preciso de uma religião para que esse esquema funcione, né, Jackson? Então, a religião ela vai se tornar justamente um dessas forças, né, de controle e poder, né? Então, religião é poder. Religião no Ocidente é poder. Então, e aí eu gosto de diferenciar a religião de espiritualidade, porque eu acho que a espiritualidade ela compõe algo mais fluido e algo mais comunitário. Existe poder nisso também, não numa perspectiva, né, se a gente for colocar isso numa perspectiva capitalista, não existe poder nisso, mas existe um poder também, como o Ayos colocou aqui, emancipatório da religião, né? Então pode pensar, quando a gente olha as maiores revoluções, por exemplo, você falou aqui sobre o movimento negro e tal, eu gosto de fazer uma perspectiva de quando eu penso as revoluções negras no mundo, na diáspora africana, não existe revolução negra na história, nem revoltas negras, sem a influência da religião. Então, quando eu olho a Revolução Haitiana, a religião voodoo está lá. Quando eu olho o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, está lá as Black Churches. Quando eu olho a revolta dos malês aqui na Bahia, que foi a maior revolta de pessoas negras na história do país, eu olho os muçulmanos, né, a religião islâmica. Então, e por aí vai, né? Quando eu olho Mandela, né? Então todo o processo dos bispos anglicanos e metodistas ali exigindo a soltura dele frente ao então presidente sul-africano. Então, esses processos emancipatórios, eles também estão ligados à religião, né? Entendendo também a religião como algo contracultural, né? Então, a religião ela é poder seja para enfrentar os poderes
constituídos ou o poder também para controlar as pessoas, né? Dominar. Então, dessa relação controle, acho que tem a ver, acho que a gente poderia pensar um pouco, principalmente nas igrejas evangélicas que apresenta, que é o tema de hoje, essa questão de ter, dos mais empobrecidos também, um lugar de acolhimento, né, que tem essa relação, por mais que a gente discuta a questão da manipulação, do poder, tem essa relação do acolhimento. Isso interfere numa formação ideológica dessas pessoas, essa relação entre acolher e controlar, Ailce? Eu acredito que só interfere, né? A gente precisa pensar, nós como pessoas, a partir de uma totalidade, né? E aí a nossa subjetividade é um aspecto extremamente importante. E muitas vezes essa subjetividade ela é colocada de lado dentre tantas frentes que a gente precisa discutir, o que a gente precisa pensar, ou, enfim, traçar, talvez, parâmetros objetivos para a avaliação de vida de uma pessoa. Sei lá, classe social, idade, identificação étnico-racial, né? E aí a gente começa a meio que colocar as pessoas dentro de caixinhas como se essas caixinhas elas não fossem constitutivas da subjetividade do sujeito, do indivíduo, né? E da pessoa. Só que tudo isso é o que atravessa a vida do sujeito e da pessoa. Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, no país que a gente está, no Brasil, que é um país com extremos desafios de justiça social, com uma desigualdade extrema, com uma estrutura que é racista, né, com uma herança colonial, escravagista, a gente não pode esquecer que todas essas coisas trazem para a vida concreta das pessoas experiências de maior ou menor dignidade de vida, né? E aí, a gente hoje, não é por acaso, por exemplo, que a grande maioria das nossas periferias é formada por pessoas negras ou por indígenas que vivem em contexto urbano, né? E essas questões, elas estão diretamente ligadas à forma como esses problemas eles vão ser resolvidos ou a perspectiva de resolução desses problemas na vida da pessoa. E aí a religião, de fato, é um lugar em que existe a perspectiva de resolução desses problemas. Coisas concretas, né? De coisas concretas da vida, né? De problemas da classe trabalhadora, de problemas do enfrentamento do racismo, de problema do enfrentamento do machismo e do patriarcado, né? Do emprego, da renda, né? E aí, eu costumo dizer que eu vivi coisas muito ruins dentro da instituição Igreja Evangélica, e eu vivi também, talvez, as melhores coisas da minha vida, né? Eu cresci sendo evangélica e foi na igreja que eu aprendi sobre generosidade, sobre comunhão, sobre partilha. Eu cresci numa igreja evangélica periférica, né? Da periferia da cidade de Paulista, que é já uma cidade periférica da região metropolitana do Recife. Então, assim, lá o senso de coletividade, o senso de organização comunitária traz um pertencimento. Então, imagina que, por exemplo, você passa a sua semana inteira sendo submetida a condições de vida não muito boas e não dignas. Indignas, né? Enfim, sei lá, você não é bem tratado no seu trabalho, você não é cumprimentada quando você está na sua rotina diária, mas você chega na igreja, você é uma pessoa que é vista. Você é uma pessoa que tem oportunidade, você é uma pessoa que pode falar, que pode cantar, que tem um serviço a prestar. Você é valorizada dentro daquela estrutura e que muitas vezes isso tá na entrelinha da coisa. Isso não tá na estampa da placa Igreja Evangélica, né? Mas o senso de pertencimento, de valorização que o pertencimento a esse tipo de comunidade traz é extremamente relevante para a gente entender por que, inclusive, na ausência de um Estado que não garante políticas públicas de dignidade de vida, né, e de garantia da vida, e aí em vários desses aspectos que a gente já falou, a igreja exerce, no Brasil, um papel tão importante na questão do acolhimento e da perspectiva de criação de vida.
Ela ocupa um papel, né, que deveria ser da própria sociedade, né? Ela vai atender, né, essas necessidades bem específicas. Mas isso tem uma contrapartida, né? Esse que talvez seja o perigo desse processo. Ser acolhido, mas tem que dar uma resposta política a essa contrapartida. Como é que você vê isso, Jackson? Eu acho que essa é a questão do cerne da coisa, né? Depende. Depende claro. se você tem que dar a contrapartida ou não. E aí é isso que eu acho que pegou, né, na imagem para todo mundo, é que você tem que dar uma contrapartida dentro da igreja, você tem que, talvez nessa onda neopentecostal, né, que essa é a terceira onda dos pentecostais, a gente talvez tenha sim uma igreja que pense nesse toma lá da cá. Mas como a Elcio colocou, essa questão mais comunitária, não necessariamente, assim, as igrejas de bairro, as igrejas menores, né? É igual a gente falar sobre Série A do brasileiro. Quantos jogadores de futebol tem no Brasil? E quantos jogadores jogam a Série A, até a Série B, juntando Série A, não dá nem 1% disso. Então a gente olha quem? A gente só olha 2, 3% de jogadores que estão lá. Mesma coisa são essas igrejas. Né? A gente tem mais de 5 mil, igrejas abertas todos os dias aqui no Brasil. Tal. Óbvio que a gente tá falando aqui, a gente tá falando dessas grandes estruturas, de Macedo, Silas de Malafaia. Então, e aí quando a gente olha para isso, talvez esse toma lá da cá faça sentido, né? Mas quando a gente olha para as igrejas menores, isso não faz sentido. Mas não necessariamente, né, esses projetos, eles incidem nessas igrejas menores. E isso é uma questão que eu acho que a gente precisa conversar e entender como isso influencia na política hoje, né? Mundo em Cristo, não, mundo em crise. Me sinto Jesus tentado a se jogar dessa marquise. E o tentador, minha própria vaidade, querendo me convencer a ser o dono da verdade. Só que a verdade preferiu morte de cruz do que viver aprisionado. A gente acabou de ouvir a música Messias, de Leonardo Gonçalves, né, e outros, né, que faz parte desse setor, né, da igreja comprometida com as transformações. Mas Guilherme, você queria falar? Pegando ainda esse gancho do que a gente estava falando da coisa do negócio, né? Tem um negócio que o Jackson falou também, que eu acho que essa lacuna de um Estado, né, que aí se levantou ali e tal, provavelmente foi vista como uma grande oportunidade de negócio por essa onda neopentecostal gigante aí, né? Que fica eternizado na mente da gente, assim. Até hoje eu lembro daquele episódio da Odesse, do Edir Macedo, né? Quando é uma coisa que acho que talvez os mais jovens nem lembrem, né? Mas uma coisa ali nos anos 90 e tal, de uma gravação e tal, não sei o quê. E de fato, assim, você vê realmente que as igrejas, principalmente evangélica, não necessariamente com essa intenção, mas ela chega em muitos lugares onde o Estado não chega, né? Ou evita chegar, ou finge que não existe. Eu já literalmente fui em lugares assim de extrema miséria e que a única coisa que chegava lá éramos nós, em um ou outro projeto educacional, uma coisa solta, e a presença firme de igrejas, assim, né? Tem os dois lados aí que são muito importantes da gente saber equilibrar também, né? Como ele falou, você tem muito mais gente do que as grandes marcas, né? É uma parte integral, assim, da fé cristã, né? Eu não sou evangélico, eu cresci numa família católica e convivi muito também com essa questão por um lado, você tem essa coisa da compaixão cristã, né? Que é pregada e tal, e o outro lado é como isso acontece na vida real, né? Assim, até onde você vai ser compassivo, o quanto que você vai doar, quem é que merece essa compaixão, quem é que merece essa atenção e tal. E existe, né? Existe uma hipocrisia muito grande, né? Assim, pelo menos no contexto em que eu cresci, do catolicismo, disso, né? Não é bem assim. Tem, né? A gente tem os que a gente traz para perto e tem os que a gente deixa lá longe, né? É bem complicado. Que talvez, e nesse bloco que a gente está discutindo, é justamente essa lógica dessa diferenciação, né? O que é igreja empresa e o que é religião e espiritualidade, né? Essa diferença, né? Que às vezes a gente traduz tudo de uma maneira muito uniforme, como se fosse todo evangélico, toda a igreja, tudo, e não é bem assim. O problema é justamente esse, aí eu queria passar a palavra para vocês, a gente pode começar agora com o Jackson, né? Que é justamente isso, né? Essa ideia de que o evangélico, a pessoa que está na igreja evangélica é conservadora, é isso que é o evangélico, esse senso comum que está posto aí.
Por favor. É muito complicado afirmar isso, né? Porque a gente está falando de 30, segundo o Datafolha 2019, né? Enquanto o censo desse ano /ano passado não sai, a gente está falando de 32% da população brasileira, né? Isso dá basicamente mais de 60 milhões de pessoas aí para a gente conversar e entender desse público inteiro que a gente fala hoje, mas que basicamente é complexo. A figura do brasileiro é complexa. Quando a gente pensa política, né? Me lembro que muita gente fala sobre o brasileiro mediano ser muito aquele conservador moderado, né? Então é muito complexo, você tem muitas camadas, né? Então eu conheço muita gente que votou no Lula, evangélico, votou no Lula, mas que talvez tenha algumas pautas que não feche tanto com a esquerda, por exemplo, mas que não necessariamente é um bolsonarista, uma pessoa antidemocrática. Ao mesmo tempo, a gente tem muita gente que votou em Bolsonaro, que se arrependeu, que depois votou em Lula, ou se não, que votou em Bolsonaro, que, né, fechou com ele até o último minuto, mas que dizia o tempo inteiro ser a favor da democracia e que, né, enfim, então, é tudo muito complexo. Eu acho que pensar o evangélico e pensar esse Brasil de hoje é a gente pensar um novo Brasil. A gente está passando por uma transição religiosa que o Brasil nunca viu. O Brasil era católico, ainda é católico, né? Mas esse senso cultural evangélico, né? Esse senso que está pairando sobre o ar, né? Que a gente vem de estamos aqui em Recife, no Nordeste, pensando no catolicismo místico, assim, né? Ali do Padre Cícero, de Dom Helder e tal, né? E outras figuras, Frei Caneca. Então, que é algo muito do povo, muito popular, eclesiais de base. É esse Brasil que a gente conhece. É um Brasil católico, com a minoria evangélica e que sempre teve problemas. A bancada católica tem problemas, entendeu? E aí, quando vem uma bancada evangélica ali na década de 80, e eu digo muito isso assim, essa bancada surge por conta de uma fake news, a bancada evangélica... Explica isso aí que eu fiquei curioso agora. Como é que surgiu? Não, a bancada evangélica ela surge um pouquinho antes dos anos 80, né? Muita gente vai dizer que surge ali por meados dos anos 70, mas ela vai se fortalecer no processo da Constituinte de 88, porque surgiu uma fake news que a Constituinte de 88, o Brasil iria tentar permanecer sendo um Estado que tinha uma religião oficial católica. Tá. Então, os evangélicos, isso não tinha base, mas assim, enfim, fake news se espalhou. Os evangélicos começam a gente precisa ter gente lá na Constituinte, a gente precisa ter representação. E, né, a partir dessa fake news surge essa organização, né? Então, e hoje, essa bancada que é enorme, a gente tá falando de mais de 180 parlamentares. É enorme. Quando a gente pensa Congresso, né? Essa bancada, ela não é só evangélica. Apesar de ser bancada evangélica. Essa bancada, ela também é católica. E muita gente não fala disso, né? O catolicismo, essa ala fundamentalista do catolicismo que se une aos fundamentalistas evangélicos que não são ecumênicos, mas que existe um ecumenismo do mal aí político, acontecendo, né? Político. Então, essa característica, todo evangélico é assim? Não, o evangélico ele é complexo, a igreja é complexa, as pessoas que estão lá, elas são diversas. Existe tudo na igreja. Existe tudo. Existe tudo porque a gente está falando de uma comunidade, de um espaço de fé que está entranhada na comunidade, que, como foi colocado aqui, muitas vezes não chega a posto de saúde, mas chega aquele mutirão da igreja. Não chega nada ali, mas tem uma Assembleia de Deus lá prostrada lá. E qualquer... tá passando fome, então os irmãos vão se reunir aqui, vamos levar a cesta básica. E muitas vezes, gente, não é porque vai pedir voto daqui a 2 anos. É porque viu aquela criança pequena, Então isso é complexo, entendeu? Porque ao mesmo tempo que essa religião, que ela é tomada a partir de uma produção teológica, então a gente tem uma produção teológica brasileira, que é uma produção que herda, né, uma cultura escravocrata, que herda pautas conservadoras, que se sustenta a partir de projetos de poderes maiores, porque a gente falou dos neopentecostais aqui, mas tem os neocalvinistas que cuidaram no governo Bolsonaro, por exemplo, das pastas de educação, das pastas de direitos humanos e justiça. O terrivelmente mulheres
Então, que é o terrivelmente evangélico. Então, que não foram os neopentecostais que entraram nessa onda. Essas pastas, que são conhecidas a partir da teologia do domínio, porque tem a teologia da prosperidade, que a gente falou, mas também tem a teologia do domínio. Essa teologia do domínio, que é reconstrucionista, que quer reconstruir uma teocracia, que quer revisar para dizer que em 64 não foi golpe, mas sim foi um regime, uma revolução anticomunista. Então, essa teologia do domínio, ela vem de uma tradição de guerra cultural. Então, essa guerra cultural, como eles vão ganhar essa guerra cultural? É acabando com o Ministério da Cultura, acabando com as bolsas dentro do CAPES. Então, esse processo todo, né, que é um processo que vai, sim, a partir de uma análise e de uma construção teológica muito bem estruturada. Essas pessoas, elas ganharam uma guerra lá em 60. Então, nada é por acaso, né? Em 62, a gente teve a Conferência do Nordeste, que foi uma conferência aqui no Recife, né? E essa conferência, ela foi muito importante para a construção da identidade brasileira como hoje, sabe? Então, a gente percebe especificamente dentro dessa conjuntura que essa conferência que acontece lá em 62 e que em 64 todo mundo que participou dessa conferência ou foi exilado ou foi desaparecido. A gente tem 7 evangélicos que, ao menos que a gente saiba, que está entre desaparecidos da ditadura. Sim. Né? Fora outros que foram torturados, pastores, líderes de juventude que foram entregues por seus bispos. A gente teve bispo metodista dando lista de 40 nomes de estudantes, de jovens metodistas que foram torturados, que desapareceram. Então, toda essa construção, esses golpes que foram dados dentro desses centros, né? Aqui no Seminário do Norte, a gente teve presbiteriano, a gente teve o João Dias, né? O João Dias, que sai da Igreja Presbiteriana da Igreja Presbiteriana do Brasil, funda a Igreja Presbiteriana Unida, porque ele foi perseguido na IPB, essa mesma IPB que é dona do Mackenzie, essa mesma IPB que deu para o Brasil, né, ministros que foram presos, que queria fazer corrupção com Bíblia, né? Essa mesma IPB que está lá no Mackenzie e que estava junto, por exemplo, nos últimos anos ao CAPES. Então, assim, a gente olha para essa conjuntura, né? O CNPq. Então, assim, a gente olha essa conjuntura do Brasil e a gente olha para esse evangélico da base, não necessariamente ele é um conservador. Até o pastor evangélico que é conservador, ele é influenciado por esses grandes centros que faz o quê? Que colocam livros em massa para eles estudarem, que dão as palestras. Então, eles que ditam como é essa teologia. Eles que ditam qual é essa agenda política da igreja. Né? São esses grandes centros teológicos aqui no Norte, lá no Mackenzie, enfim. Então, a gente olha para tudo isso com olhos bastante complexos. Né? E já que você falou o processo da produção cultural e dessa disputa ideológica que se apresenta dentro do caso, inclusive, não das igrejas neopentecostais, mas das batistas, presbiterianas, como você falou, e a gente tem um outro elemento que estrutura isso, que é a estrutura como empresa, que eu queria que a Ilse abordasse, que é os grandes meios de comunicação, né? Como é que vai se apropriando de programas, né? Acho que a gente tem aí, não vou dizer os nomes, que todo mundo já sabe, né? Que, né? Fala que eu discuto, e uma série de programas que estão aí de madrugada, isso eu conheço desde criança, sei lá, há muitos anos, e com canais de televisão. E um detalhezinho que é bom lembrar, muitos canais de televisão não são só de igrejas evangélicas, tem dos católicos, né? Aquelas redes aí que todo mundo vê, que estava lá junto com Bolsonaro nessa relação, digamos assim, promíscua. Ilse, como é que você vê esse movimento e essa estrutura que o Jackson falou, dessa base material de comunicação? Eu diria que é interessante a gente pensar numa perspectiva talvez contrária, né? Se o conservadorismo é uma exclusividade do povo evangélico. Uhum. Porque aqui dentro do povo evangélico existe conservadorismo, a gente não tem dúvida, né? E também a gente não tem dúvida de que não é possível generalizar o povo evangélico, como o Jackson trouxe. Mas é necessário a gente pensar que a nossa sociedade, ela é composta e ela foi fabricada, entre aspas, né, dentro desse processo colonial, a partir
das bases judaico-cristãs conservadoras do catolicismo. Então, assim, para além das estruturas religiosas, existe enraizado na sociedade brasileira valores conservadores e valores morais que podem ter sido herdados das estruturas religiosas, né, e das estruturas de domínio da nossa sociedade, mas que não necessariamente hoje, na vida do sujeito, se liga a uma motivação ou uma legitimação religiosa. Então, a gente pode encontrar professor universitário, médico, profissional liberal, pessoas de qualquer ordem que se reivindicam conservadoras e que não necessariamente ligam o seu conservadorismo a uma pauta religiosa, né? Isso é uma das coisas que eu acho que é importante a gente pensar. E aí, pensando nisso, a gente encontra, assim, um celeiro social disposto a receber tudo que é produzido mediaticamente para que isso seja reforçado, né? Eu acho que no processo eleitoral, por exemplo, do ano passado, existia essa grande onda de produção de um pânico moral. E esse pânico moral pega especificamente e especialmente pessoas que são ligadas a alguma religião, e aí principalmente ao cristianismo, porque os cristãos não sabem não ser maioria, principalmente aqui no Brasil, né? Então, como os cristãos não sabem não ser maioria, o medo de que feche igreja, de que o comunismo vai se instalar no país como uma coisa contrária às religiões, de que todo mundo agora vai ser obrigado a, dentro da sua religião, ter práticas que são contrárias às suas doutrinas, né? Então, esse pânico moral, ele foi fomentado na sociedade, porque isso é o que define a ligação do sujeito de forma subjetiva com a pauta política que estava sendo proposta. O que significa que ele não vai ser convencido pelo programa econômico do governo de Jair Bolsonaro. Ele vai ser convencido a votar em Bolsonaro porque ele está com medo que a igreja dele feche. Até porque se fosse depender se fosse ser convencido pelo programa econômico, não teria convencimento, né? Não teria convencimento. Então, assim, eu acho que a grande perspicácia desse processo todo que a gente viveu e que a gente assiste e que a gente tem hoje as consequências é encontrar no lugar que é talvez mais precioso da pessoa, que é o lugar da crença, um lugar de acomodação de ideias que vão ser o pano de fundo para a defesa de um determinado posicionamento político, mas que não necessariamente reflete, de fato, aquilo que o posicionamento político traz como projeto de sociedade. Inclusive, muitas vezes, contrário àquilo que o sujeito quer viver como um projeto de sociedade. Então, quando a gente vê grandes conglomerados da comunicação, né, dando espaço para, sei lá, telenovelas que são baseadas em histórias bíblicas, para programas que trazem essa coisa do milagre, da transformação, não sei o quê. Isso não necessariamente tem a ver com um projeto, nem um projeto de expansão religiosa, né? Tem a ver com um projeto de dominação social. E é por isso que a gente precisa estar atento e precisa perceber que não necessariamente isso faz parte da estrutura religiosa, mas que faz parte de interesses econômicos, sociais, políticos, de dominação de uma determinada classe que sempre dominou no Brasil, que quer continuar fazendo isso com a maestria que sempre fez. Mas nós estamos aqui para estar de olho e para dizer não é assim, não. Agora teve uma questão religiosa, política, muito grave, que foi o assassinato, né, da Iela Orixá, na Bahia, né, Bernadette Pacífico, coordenadora de quilombos, né. Como é que os evangélicos veem essa questão das outras religiões de matriz africana, enfim, como é que vem para construir efetivamente uma nova sociedade, né, longe dessas lógicas, né, negociais, capitalistas, né, que se vende como religião. Ailce. Vamos lá. Em primeiro lugar, assim, eu quero prestar solidariedade à comunidade de fé da Iela Orixá, né, Bernadette. Não só a comunidade de fé, aos amigos e à família. Enfim, toda a luta do quilombo, porque é uma luta difícil e que muitas vezes acaba dessa forma que a gente lamenta e que tem muito o que fazer para combater, né? Mas
eu acho que dentro dessa perspectiva, a gente consegue hoje vislumbrar alguns movimentos, tanto dentro das igrejas evangélicas, quanto também iniciativas que surgem dentro e fora das igrejas, como movimentos que são vislumbres de esperança. Né? Vislumbre de esperança porque, ao mesmo tempo em que se percebe um aprofundamento dos fundamentalismos dentro das igrejas evangélicas, também se percebe uma sede e uma vontade de produzir um entendimento sobre o evangelho que não seja fundamentalista, que na verdade seja antifundamentalista, antirracista, afirmativo no acolhimento também da comunidade LGBTQIAPN+, e que pode produzir novas narrativas dentro desse contexto que a gente vive no Brasil hoje, né? E que, para isso, pretende fazer isso a partir de uma visão progressista do evangelho, mas a partir de princípios muito sólidos, assim, dos quais os evangélicos progressistas, por exemplo, não abrem mão, né? Que é a justiça social, que é o amor, que é a graça, que é a comunhão, que é a coletividade, que é pensar as estruturas dessa religião da qual nós fazemos parte a partir do que é, de fato, uma proposta de sociedade divina que a gente acredita e que dentro dessa proposta de sociedade existe justiça e plenitude de vida para todos os seres e todas as pessoas. Né? Então, a partir disso, a gente começa a perceber, acho que já desde 2016, algumas organizações, como a Frente de Evangélicos e Evangélicas pelo Estado de Direito, que vem na denúncia do golpe lá da presidenta Dilma, a gente começa a perceber um fortalecimento do movimento negro evangélico, que aí traz para a pauta a discussão da identificação étnico-racial, mas também a denúncia do racismo como pecado, que é o termo que a gente usa dentro da igreja para denunciar aquilo que está errado e que é contrário. Explica esse racismo como pecado. A gente, dentro da igreja, assim, o conceito de pecado acaba sendo um conceito muito caro, inclusive para manipulação do que se pode e do que não se pode fazer, né? E aí, eu acho que no entendimento mais simples, para além de uma lista de regras comportamentais ou morais do que se pode e do que não se pode fazer, talvez pecado a gente possa entender como tudo aquilo que nos afasta da vontade divina de trazer vida plena para todas as pessoas. E a lógica racista é uma lógica separatista. É uma lógica de, como gosta-se de falar, né, acepção de pessoas por via da violência e da agressividade, recortar qual parcela da população é digna ou não, né, de amor, de garantia de vida, enfim, de viver bem. Então, o movimento negro evangélico cumpre esse papel de denunciar o racismo dentro das igrejas, de dizer a igreja brasileira é sim racista, por mais que exista uma capa de não, aqui todo mundo pode tudo, todo mundo é acolhido, todo mundo é aceito, quando que, na verdade, né, como o Gui falou, não necessariamente é assim. E por que os recortes existem? Então, existe esse movimento. Existem movimentos hoje de defesa e do acolhimento da população LGBTQIAPN+, dentro das igrejas evangélicas também, garantindo o direito a Deus e o direito à espiritualidade dessa população, que muitas vezes foi negado. Então, tem o movimento Novas Narrativas Evangélicas, que também surge com a força aí do ano passado para cá, trazendo essa proposta e juntando vários coletivos. Acho que o movimento Nós na Criação, com uma discussão ecoteológica, trazendo para a pauta da igreja evangélica a justiça ambiental, né, lutas contrárias ao racismo ambiental também. Né? Então, a gente percebe hoje, e aí eu só citei alguns, mas tem muito mais, né? A gente percebe hoje essa insurgência de movimentos, organizações, pensamentos e teologias, porque eu estou falando aqui de movimento, mas, enfim, as teologias contemporâneas têm contribuído muito para isso. A teologia negra, a teologia feminista, a teologia queer, que bebem muito, inclusive, né, na nossa história da teologia da libertação, da teologia da missão integral, trazem essas novas perspectivas de esperança e de vida. Dentro desse contexto, aí sim, eu acho que a igreja começa a se enxergar diversa, enxergar que a diversidade é um reflexo daquilo que Deus é, como divindade, e que, por isso, nós também precisamos estar em comunhão com a diversidade.
E aí, em comunhão com a diversidade, significa travando diálogos interreligiosos, no respeito e na defesa dos nossos irmãos e irmãs de outras religiões, né? E aí, religiões indígenas, religiões de matriz africana, religiões do Oriente, enfim. Não só isso, como também na defesa da diversidade sexual e entendendo também o trabalho que a gente tem de retomar aquilo que foi roubado dentro da construção do entendimento teológico bíblico que foi feito para embranquecer e para dominar a partir de um texto que foi escrito majoritariamente no território africano e que vem de um povo que não é branco, né? Mas que transformou Jesus numa pessoa branca, que é um símbolo maior do domínio da sociedade ocidental e, enfim, patriarcal, racista que a gente tem hoje. Um Jesus europeu, né? De Exatamente. olho verde, bonito, um Jesus que nasce... galego, que nasce no Oriente Médio, mas que é colocado como europeu. Então, o nosso trabalho é trazer esse resgate de volta e trazer para a leitura, né? Eu acho que leitura, interpretação e vivência do Evangelho, esse Evangelho que é encarnado, né? Que tem chão, que tem história, que tem carne, que tem osso, e que, por isso, valoriza a integralidade da pessoa e dos seres. Falando lado, né? Lado social, né? O lado dos oprimidos, né? O lado daqueles que sofrem, né? Que foi o lado que Jesus nasceu, né? No sentido emancipatório, não no sentido de deixar sempre a situação como está. Eu queria que tu continuasse. Salvo engano, foi lançado um livro, ou é Jesus Negro, acho que foi um livro do Pastor Henrique Vieira. Pastor Henrique Vieira. Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque eu acho que é importante. Jesus Negro, né? O que rola nisso? Que aí você já pavimentou esse caminho. Jackson? Tá, antes de tudo eu queria falar sobre, você falou sobre, vamos ser mais esperançosos, vamos terminar, eu sou um pessimista, né, é ruim ser pessimista. Mas eu gosto de, tem uma quilombola do movimento negro chamada Nilma Bentes, que ela é lá do Pará, fundadora do Centro de Defesa, de Estudos, né, e Defesa do Negro lá no Pará, o CEDEMPA, e ela é da Coalizão Negra por Direitos, e ela estava agora nos Diálogos Amazônicos, e ela teve uma fala dela, ela falou assim, a esperança negra não é essa esperança do esperançar, estamos aqui para esperançar. Não, a esperança negra, ela tem os braços ralados. Ela é algo, na verdade, ela não é nenhuma opção. Ela é a garantia da nossa vida. Então, por isso que a gente vai sair em ato dia 24 de agosto, não sei quando isso vai ser né, colocado, mas... Então, não é porque a gente quer, não é porque a gente quer esperançar, não. É porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa viver, né? Então, se a gente não fizer isso, a gente não consegue nenhum mínimo de avanço, de dignidade, porque a gente está falando das nossas vidas, né? Então, acho que esse lugar, quando eu penso... Você falou sobre o livro do Henrique, que é o Jesus Negro, o grito antirracista da Bíblia, né? Que Henrique coloca esse lugar. Eu acho que tem muitas questões aí. A primeira é o resgate que aí se traz, que é uma frase do teólogo Ronilson Pacheco, que ele vai falar que a Bíblia é um livro negro de hermenêutica branca. E esse lugar, né, ou seja, de leitura branca, né? É isso, quando a gente olha para a Bíblia, para o texto bíblico, as documentações mais antigas, inclusive de povos pretos, né, o próprio Cheikh Diop, que é um cara que é muito bem referenciado no panafricanismo, ele vai citar a Bíblia para falar sobre como foi formada o Oriente Médio, ali a Ásia. Então, a parte da Ásia, né, que a gente entende hoje como Oriente Médio. Então, a gente está falando de povos pretos, povos africanos, povos que saem ali de Camarões, saem do oeste, vão para o leste da África, formam um império chamado Império Cuxita, que vai dominar no sul do Egito, né, onde a gente conhece hoje por Egito, Etiópia, que é, na verdade, Sudão, né, na Bíblia, e toda a Península Arábica do outro lado, que ali é onde a gente vai ter o Oriente Médio que a gente conhece hoje. Então, é a história desse povo que a gente está falando. A gente tá falando de uma mitologia, né, se a gente for colocar a mitologia hebraica, que é uma mitologia que tem um Deus que envia um filho e uma trindade, que é o Espírito Santo, que é que é em formato de um pássaro, né? Se eu for olhar para a mitologia Yorubá, como foi a criação? A mesma coisa, o Deus que envia, o Olodumare que envia Exu, né? O homem ali, aí depois tem um pássaro que começa a ciscar, aí tem a lama, aí esse Deus que constrói o homem a partir do barro,
Então, e se eu for olhar outras mitologias, até a egípcia também, a gente vai ter o pássaro. Então, essas mitologias que tem pássaro, que tem um homem, que tem Deus, e que vão se desenhando na África, né? Então, muita gente coloca, por exemplo, que a Bíblia traz coisas de religiões e mitologias e povos passados. Então, a gente está falando de um livro que tem uma influência africana muito forte. Mas que isso tudo foi apagado, né? Por diversos motivos, né? Quando Jesus vai falar das bem-aventuranças, Jesus senta. Jesus senta, e isso na cultura hebraica, quando o mestre senta, né, no chão, quer dizer muita coisa. Se eu estou no terreiro e um Yashi senta no chão ou senta na cadeira, também quer dizer muita coisa. Quer dizer que vai contar uma história muito, muito importante ali naquele momento, né? Então, o que significa também? Então, como é que essa religião, que é uma religião muito mais influenciada por povos africanos, né, do que a Europa, ela se constitui como uma religião que pesa a mão sobre a gente, né? Quando a gente pensa Paulo que é responsável por levar a religião cristã para Roma, que vai se transformar em tudo que a gente conhece hoje. Paulo foi abençoado na igreja de Antioquia. Quem envia Paulo é uma igreja africana, cirênica. Então, assim, a gente tá falando de mãos africanas abençoando um cara para ir na Europa, que depois, séculos depois, essa mesma igreja, fundada por esse cara, ou influenciada por esse cara, vai voltar para escravizar a África. Então, assim, a gente tá falando de uma grande mentira. Ela tá falando de uma grande mentira. Então, falar de um Jesus negro é tirar as escamas dos olhos. É falar uma verdade que não está sendo dita há muito tempo. Não é falar só de epiderme. É falar de uma experiência. Jesus tem uma experiência negra. A gente está falando de um menino que, quando nasceu, a polícia bateu na porta dele para matar ele. E por isso que a mãe dele fugiu. Ele nasceu onde ninguém merecia nascer, onde o Estado não poderia acolher. E onde é que as mulheres negras hoje estão dando à luz, se não nos corredores das maternidades? Então, a experiência de Jesus é uma experiência preta. Quando a gente pensa a morte de Jesus, o que tem? Crucifica-o, mata, é bandido, pode matar. Qual é essa experiência, né? O povo judeu poderia, os fariseus poderiam ter matado Jesus como matou Estevão. Coloca aí, vamos tirar pedra, vamos matar. Mas não, eles preferiram, a única sentença que eles não poderiam dar, e que Roma tinha que avaliar isso, era a crucificação. Então eles quiseram, para o corpo de Jesus, a pior sentença que o Estado pode dar para a sua época. E quais são os corpos hoje no Estado brasileiro que têm as piores sentenças que o Estado pode dar, se não os corpos negros? Então a experiência de Jesus de linchamento, de perseguição, de abandono, tudo isso é uma experiência negra. Então, resgatar um Jesus negro não é só falar da epiderme de Jesus. Não é tentar pegar uma fotografia de Jesus e dizer se ele era negro, se era pardo, se era... É dizer que existe uma experiência aí que ela está totalmente ligada ao povo negro. A cruz e o tronco. A cruz, o tronco, a árvore do linchamento, isso tem a ver com o povo preto, entendeu? Então, é isso. Falar de esperança é falar também desse lugar de apagamento, dessas outras leituras, dessas outras possibilidades. Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, né? Que aí eu acho que é a reviravolta dessa mensagem desse Jesus que viveu a experiência preta, que é não se dobrar à sentença de morte. Porque eu acho que é só aí que a gente consegue deixar o pessimismo de lado. Porque se a gente foca apenas na experiência de condenação, da perseguição de um Estado, inclusive eu estava aqui viajando, a faixa que botaram em cima da cruz, né, que era, sei lá, está consumado, poderia ter sido bandido bom e bandido morto. É quase isso, assim, né? Mas a subversão da ideia de um evangelho que é emancipatório, que é libertador, que traz esperança, que pode trazer vida, ao invés de seguir ou continuar seguindo uma experiência de condenação, né, de um povo, de uma experiência de vida, é justamente a ideia que é ancorada no que a ressurreição de Jesus sustenta. Né? Então, para o povo evangélico, o mito da ressurreição significa vencer a morte. E vencer a morte, aí eu digo que para nós que temos construído essa nossa
visão de um evangelho progressista, significa vencer a morte desde agora. Né? Significa vencer a morte da maternidade que não é dignificada, significa vencer a morte da juventude negra, significa vencer o genocídio da população indígena, significa vencer a fome, né? Significa vencer a falta de vacina que a gente teve na pandemia. Então, é nesse lugar que a gente pode dar, acho que, o pulo do gato e pensar que existe sim uma proposta de esperança quando a gente vislumbra essa experiência do corpo de Jesus, que foi um corpo que viveu a experiência do oprimido, né? E não daquele que vem para dominar e para ser rei e para desfrutar daquilo que a sociedade desigualmente dá para uns e nega para outros. Então, muito obrigado a Ilse Moreira, muito obrigado a Jackson Augusto. Estamos encerrando mais um programa Realidades. Obrigado, Bárbara, Zé Guilherme, ao pessoal, o Rafael, o Tuca aqui, que a gente fez esse programa. O interessante, a gente não discutiu só a questão dos evangélicos, né, e a política, mas a gente discutiu sobre o racismo, sobre todas essas estruturas que esse povo vai lutar para transformar, e esse é, como você disse, né, é uma necessidade. Muito bem, encerramos aqui. Um grande abraço, Daniel. Nos vemos no próximo Realidades. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.